de algumas coisas. E foi muito forte agora no final, a igreja dizendo que quer conhecer Jesus. Que coisa, não? Às vezes louvamos algo e talvez não refletimos acerca do que louvamos. E o pastor acabou de orar. Se você presta atenção no que ora por você, já te dou essa recomendação, fique atento ao que estão orando pela tua vida, o que está sendo instruído, está sendo falado, mas acerca de um desejo para que nós conheçamos mais de Jesus. Aí a pergunta é: todos vocês estão aqui porque conhecem a Jesus, não é assim? E agora? Mas Jesus é o nome mais conhecido no planeta, não só nesta geração, mas desde quando ele esteve aqui, ele é o nome mais conhecido do mundo. Se você for em qualquer lugar perguntar quem é o presidente do Brasil, tem pessoas que não saberão. Mas se você perguntar quem é Jesus Cristo, de certa forma eles já ouviram falar. E por que eu venho à igreja querer conhecer mais de Jesus? Ou, para alguns, começar a conhecê-lo. Ah, já sei, pastor, talvez esteja, o pastor não falou de visitante, mas tem pessoas que entraram aqui pela primeira vez e nem sabem quem é Jesus. É para esse aí que é para conhecer. Não. Irmãos, nós precisamos, quem não está, precisa começar um processo de conhecimento, de intimidade com Jesus. Porque senão, você está todo perdido, vindo à igreja, passando uma vida na igreja e totalmente perdido. Pergunta aos irmãos, aqui, se coloca de pé, Alex, por gentileza. O Alex não é tão conhecido. Deixa eu ver aqui, quem é mais conhecido que o Alex, quem é famoso? Presbítero Maurício, se coloca de pé, presbítero Maurício. Os irmãos conhecem o presbítero Maurício. Sim, pastor, é o baterista da igreja. Pode se sentar, por gentileza, só para caso alguém não conhecesse. Mas, irmãos, quem de nós sabe o que o Maurício gosta? Só o pastor Ronaldo. Muitos não sabem do que o presbítero Maurício gosta. Pastor, mas eu sei quem é ele e o que eu faço agrada a ele. Não. Nem todo mundo que você diz que conhece, o que você faz o agrada. Porque o conhecimento está além de saber quem ele é. E muitos crentes sabem quem é Jesus, sabem quem é Deus, e nem por isso está o agradando. Porque para agradar, o pastor Ronaldo falou: eu conheço. E por que o pastor Ronaldo conhece? Porque ele tem relacionamento com o Maurício. Ele tem um grau maior de intimidade com o Maurício. E tem muita gente, crente, que sabe quem é Deus, mas não conhece o Senhor. Não sabe o que o agrada, o que desagrada. Não tem intimidade. E aí vamos um pouquinho a mais nessa reflexão, antes de entrar na palavra. Suponhamos, eu conheço pouco do Maurício e o pastor Ronaldo conhece mais, porque eles têm muito mais momentos juntos. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer mais de Deus? Você precisa ter mais momentos com Ele. Você precisa ter mais relacionamento, mais intimidade. E aí eu quero conhecer o presbítero Maurício como o pastor Ronaldo conhece. Já sei. Eu vou começar agora a me encontrar com o Maurício mais vezes. Uma vez na semana, para quem vem no domingo, você está entendendo que nós estamos fazendo uma metáfora. Uma vez na semana, não, vou vir 3 vezes na semana, eu quero encontrar Maurício, a gente vai se encontrar 3 vezes na semana. E todos os encontros que eu estiver com o Maurício vai ficar calado e quem fala sou eu. O quanto eu conhecerei mais do Maurício? Nada. Porque também não depende do quanto você se encontra com quem você quer ter mais intimidade. Tem a ver com o quanto você ouve daquela pessoa. Eu conheço o Maurício a partir do momento do que eu ouço, o que ele me fala,
porque Ele me conta sobre os seus gostos, sobre o que agrada e o que desagrada. E se o meu objetivo de estar com o Maurício é agradá-lo mais, então eu preciso entender o que mais o agrada, o que eu preciso mais ouvir. E aí está não sei se já estou no segundo ou no terceiro erro do cristão. Primeiro, um só conhece. Outros nem têm tanta intimidade, nem encontram tantas vezes. E às vezes aqueles que se encontram não deixam Deus falar. É só Ele quem fala. São só nós quem falamos. As nossas orações são monólogos. É você dobrando o teu joelho e dizendo tudo para Deus, dizendo tudo que Ele tem que fazer, quem Ele tem que curar, aonde Ele tem que ir. Senhor, vai lá, Senhor, vem aqui. Irmãos, eu fico doido, perdido, quem é o Senhor e quem é o servo. As coisas se invertem. As orações não têm mais ouvir ao Senhor. Então, quanto mais eu ouço de Deus, mais eu passo a conhecer. Então, olha só, estamos numa caminhada. Então, eu já entendo que eu preciso ter mais vezes com Ele, e nessas vezes que eu estou com Ele, eu preciso ouvir mais e falar menos. Meu pai dizia isso. Alguns devem ter ouvido isso também dos pais. Ouve mais e fala menos. Seja sábio. E às vezes nós não estamos sendo sábios com Deus. Nós falamos, e não ouvimos nada. Pastor, mas nas minhas orações eu não ouço a Deus, eu não consigo perceber. Deixa eu te dizer, este é um grande momento, que não é o pastor Ramires, mas é ele falando. Se você não percebeu ainda, o Senhor já começou a nos instruir aqui, a começar por mim. E que bom que Ele está nos instruindo acerca de um desejo de ter mais intimidade com Ele, de conhecer a Ele. E aí eu passo a conhecer mais do Maurício. E aí, conhecendo mais do Maurício, eu quero mais agradá-lo, porque o meu desejo é estar com Ele. E ouvindo a Deus, eu passo a agradá-lo mais. E aí, sabe o que Deus fica muito feliz quando a gente está conversando? Quando eu começo a me tornar parecido com Ele. Sabe quais são as pessoas que você tem mais afinidade? Sabe quais são as pessoas que você mais gosta? São as pessoas que parecem contigo. Você tem maior afinidade, quem tem os mesmos gostos que você. Um filho, ele fica orgulhoso do pai, o pai fica orgulhoso do filho quando vê que o filho, olha, parece comigo. E o nosso pai, ele se orgulha cada vez mais quando nós estamos nos tornando parecidos com ele. Esse processo esse diálogo de um tornar-se parecido com o outro, isso vai criando não só intimidade, mas também alegria. Eu quero alegrar o coração de Deus, se torne parecido com Ele. Volte ao original, da maneira que Ele nos criou, a imagem e semelhança. Já dissemos aqui, conversão é o caminho de volta. Como é que a Marcela também louvou? Não sei o que, tirou o jardim de mim, e a tua humildade colocou o jardim em mim, não foi isso? Alguma coisa assim? O teu orgulho, o quê? O meu orgulho me tirou do jardim. A tua humildade colocou o jardim em mim. Sabe por que o homem caiu, irmãos? Foram expulsos por conta do orgulho. E aí já dá um sentimento que tem que ser aniquilado daquele que quer ser mais parecido com Jesus. Pessoas orgulhosas não estão. E o orgulho te tira do jardim, viu? Os orgulhosos não entrarão no jardim. E toda vez que você se torna humilde como Jesus Cristo, é jardim em você. É o retorno sendo mais perceptível. Não consigo entender alguém que anda com Jesus e continua bravo, e continua orgulhoso. Não está aprendendo com Jesus, está aprendendo talvez com
O irmão do lado, que talvez seja dessa maneira, e fala: não, você está certo. Não, você tem razão. Ah, não, e eu também faria do mesmo jeito. Não é o que o teu irmão ou a tua irmã faria, é o que Jesus faria. E Jesus, quando ele estava aqui, irmãos, as mensagens de Jesus eram essas. Jesus, ele queria instruir acerca do que agradava ao Pai. E ele dizia: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Quem está aprendendo com Jesus está se tornando mais manso e mais humilde. E a humildade, pelo que eu entendi no louvor, está te levando para o jardim, está colocando no jardim. Então você se tornar cada vez mais parecido. Mas por favor, nesse encontro, nesse relacionamento, quem muda somos nós. Quando a Bíblia diz que o Senhor não muda, tome isso para a tua vida. Nós não mudaremos Deus. Ninguém muda Deus. Deus, ele é imutável. Ele é, e ponto. Não serão lágrimas minhas que mudarão quem Deus é. E sabe uma coisa, irmãos? Vamos conhecer mais de Deus, então. Deus, ele respeita, ele trabalha com princípios. Se você não compreender os princípios de Deus, você vai passar uma vida servindo ao Deus que você conhece, mas não tem intimidade. E a tua vida não muda, porque você continua uma religiosidade, como a Júlia louvou acerca de religiosidade aqui. Deixa eu te dizer, Jesus veio aqui e combateu a religião. Ah, eu sou religioso. Jesus, ele combateu. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Romanos. Abre Romanos, capítulo 1. Nós vamos entender alguns princípios, tá bom? Alguns princípios que regem o nosso relacionamento com Deus e que são imutáveis. Romanos capítulo 2. Eu vou ser bem didático, tá? Como se eu conseguisse ser de outra maneira, né? É só para ficar bonito no discurso. Romanos capítulo 2, está escrito assim: por isso, eu quero que a igreja olhe para essas palavras, irmãos, como palavra de Deus. Faz de conta que essa palavra é de Deus, não é minha, tá bom? Vamos fazer de conta que é Deus quem está falando, não sou eu? Imagina que é Deus, que não seja eu, porque aí vai ter uma atenção e uma apreensão melhor, porque a minha palavra, ela não penetra no coração do homem, é a palavra do Senhor, que penetra, que transforma, que traz arrependimento, é a palavra dele. Então faz de conta que o livro que está na tua mão, quem escreveu foi Deus, não fui eu, tá bom? Está escrito assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Já pegamos o primeiro princípio? Mas eu sou pastor. Não importa quem você é, você se torna indesculpável quando você julga aos outros, porque a graça que te alcançou alcança qualquer outro. Somos salvos pela graça. Mas se fosse eu, não perdoe. Ainda bem que não é você, é Deus. Mas cuidado, porque o sangue que Jesus derramou por ele, derramou também por você, por todos nós. Eu acredito que todos nós estamos aqui desejosos em busca de um dia, irmãos, estar na eternidade com Cristo. E isso é o que nos reúne. Versículo, continuando: pois naquilo que julgou outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que
que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, e que retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Irmãos, nós estamos aqui num texto falando acerca da bondade, de fazer o bem, de fazer o que é correto, o que é justo. E a gente terminou lendo esse texto, que para aqueles que praticam estas coisas, existe salvação. E para aqueles que não praticam, haverá condenação, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. E eu quero entrar aqui já no primeiro assunto, nessa noite. Acerca das nossas obras. Acerca do que Paulo começou a dizer aqui, do mau testemunho. E quando ele fala assim, judeu, grego, depois vai falar dos ímpios, ele está trazendo nessa escala, dos gentios, tá? A Bíblia fala assim, judeu, gregos e gentios. Os judeus, o povo dele, escolhido, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, eleito, nação de Israel. Os gregos, os que estavam aqui no contexto. Os gentios são todos aqueles que não são nem judeus nem gregos. Eis-nos aqui, Senhor. E ele está dizendo que Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus, Ele olha e vê a bondade que cada um de nós praticamos. A bondade que está no teu coração. Versículo 12. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Dá mais uma parada aí. Parece que no começo dá a impressão assim: então eu sou uma pessoa boa, sou um cara legal, e eu não preciso nem de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala acerca daqueles que têm a lei gravada no coração, aquele que não tem mais um coração de pedra, mas um coração de carne, porque na pedra, irmão, gravava quando era fora. Agora o próprio Paulo vai dizer, não só aos romanos, mas aos coríntios, que existem pessoas em que a lei já não está mais do lado de fora, mas está dentro, porque já tem um coração que pratica conforme a lei. E me parece aqui que não, eu só preciso fazer o bem. Mas o versículo 12 diz assim: você conhecendo ou não a lei, todos nós seremos julgados pela lei. E todos que não conhecem pela lei podem perecer e também serão justificados. Então a necessidade do conhecimento, versículo 14. Quando, pois, os gentios, olha só, os gentios, chegou em nós, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei, gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas,
de acordo com o meu evangelho. Apocalipse está escrito que aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, esses já foram jogados no lago do fogo. Irmãos, eu sou um pastor que eu acredito muito em pessoas que não vêm à igreja e praticam boas obras. Eu já me perguntei muito acerca disso. Eu conheço, você conhece, pessoas fantásticas. Você fala, isso pastor, é melhor do que muito crente. É melhor não ir para a igreja, senão vai estragar. Mas irmãos, a Bíblia diz que aquele que não foi achado o nome no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. Aí depois, quem está com o nome, aí eles são julgados pelas obras. Jesus também terminou o ministério terreno dele dizendo para ir ao mundo, pregar o evangelho, e aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então eu acredito que a necessidade de entregar a tua vida a Jesus Cristo, porque quando você vem aqui, quando eu disse para você prestar atenção na oração, alguém vai orar para você para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Pastor, é assim? É assim, parece um negócio difícil, mas é assim. É mais fácil do que você fazer cadastro do governo. É na hora, automático assim, ó. É uma conversa, e aí tu concorda, o pastor concorda, e se dois de vós concordarmos acerca de alguma coisa na terra, será feita no céu. E na hora o teu nome está no livro da vida. Mas isso é o início, isso é a matrícula, isso é o registro. E ali agora você vai começar a praticar as boas obras. Se você não as tem, Jesus vai te ensinar quais são. Então eu não dispenso, o Senhor não dispensa a necessidade de confessar o nome dele. Se você pode descer as águas, ser batizado, essas são algumas etapas que eu recomendaria, faça. Mas irmãos, se você fez tudo isso e continua com uma vida inapropriada, uma vida de qualquer forma, pensa você que tu vai ser salvo? E aquele que não fez isso, eu também acredito que não vai ser, porque daí eu vou fazer. Olha só que perigo nós temos. Se a tua vida não mudar após Jesus Cristo, irmãos, não tem salvação, não tem céu. Se nós não formos transformados por Jesus, não tem como. É necessário. E nesses princípios que o Senhor nos traz acerca de olhar para as pessoas, eu tenho pessoas que não vêm à igreja e têm uma vida muito melhor do que muito crente. Mas, por favor, não confunda. Asaf, certa feita, ele escreveu num dos salmos que ele estava indignado. Eu até fiz uma analogia de um vizinho que é próspero e você não é tão próspero. E aí você acorda de manhã, vai ver o pneu do carro está furado. Isso se você tiver carro. E aí, na hora que sair, você fala, vou de bicicleta, sai, cai a corrente da bicicleta, você suja tudo a mão, e aí começa a chover. É um negócio. E você vê o teu vizinho lindo, leve, solto, engomado no carro, saindo. Asaf passou por um processo de ficar assim, poxa, eu sirvo a Deus e a minha vida é um carro. O cara nem na igreja vai e olha a vida dele. Asaf entrou num perigo de talvez querer aquela vida, ao invés da vida com Deus. Mas no Salmo, não lembro qual é o número agora, vai dizer que quando ele chegou ao tabernáculo, ao templo de Deus, ali o Senhor se revelou para ele. Porque ali ele viu o fim de todos os homens. Ele viu tanto o fim dele, como o fim daquele que era próspero. E ainda que tenha uma vida próspera, não significa de salvação. Uma vida de aflição não significa de condenação. O que importa, irmãos, são as obras que nós praticamos, seja elas quais forem, como estão sendo feitas. E aí, nesse entendimento,
nós vemos muitas pessoas que não vêm à igreja, não aceitou a Jesus Cristo, mas a vida funciona, principalmente na questão financeira. Aí eu te pergunto, Deus trabalha com princípios, e tem pessoas que cumprem os princípios sem conhecer a palavra, sem conhecer a Bíblia. Sabe-se lá por quê? Ele cumpre. E tem gente que vem à igreja, ouve a palavra, mas não cumpre. Aí espera a vida mudar, e a vida não muda. Porque aqui está dizendo aqueles que ouvem e praticam. Casa na areia, casa na rocha, é o que ouve e pratica. A família de Jesus, Lucas 8:21, Jesus está reunido, está sendo apertado, um monte de gente, alguém vem e fala: Senhor, a tua família está aí, tua mãe e teus irmãos. E Jesus olha e fala: não, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Ouvir a palavra, irmãos, não muda nada. Pastor, e por que não funciona comigo? Porque Deus trabalha com princípios. Deus não quebra princípios. Eu quero trabalhar hoje, falar acerca disso. Acerca, talvez, do que não está funcionando na tua vida financeira. 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Levanta a mão. Quem conhece alguém que não vem à igreja, talvez está até desviado, ou nunca esteve na presença do Senhor, mas tem uma vida financeira estabilizada? Levante o braço. Eu conheço, inclusive, tem alguns que são até patrocinadores dessa obra. E você vai entender por que funciona com eles e não funciona com a gente. Ou com a gente não funciona com alguns. 2 Coríntios, capítulo 9. Antes da gente entrar no 9, deixa eu te dar um contexto no capítulo 8. Vá um pouquinho atrás do capítulo 8. Só para a gente entender sobre o que Paulo está falando aqui. Capítulo 8, versículo 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Paulo está falando para uma igreja de Coríntios, de pessoas que contribuíam de acordo com suas posses e até acima delas, dizendo que não só pediam, mas essas pessoas tinham insistência em querer ajudar. Eles procuravam ofertar na obra de Deus, não na igreja, na obra de Deus. É aquele tipo de pessoa que eu encontrei, o pastor Ronaldo já encontrou, e sabe que nós somos pastores. Pastor, o que está precisando lá na igreja? Se precisar, conte conosco, estamos aqui para ajudar. Alguns por interesses secundários, mas alguns de forma genuína. Olha o versículo 7. Para quem ele está falando? Que igreja? Mas, como em tudo vocês manifestam a abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que nesta graça vocês manifestem a abundância. Versículo 8. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros.
Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Olha só o que Paulo está dizendo para esta igreja. Ele está falando de uma igreja que, irmãos, entendeu um princípio de Deus. Nós estamos falando acerca de conhecer melhor a Deus. E talvez alguém, pastor, eu só sei que o único conhecimento que eu tenho de dinheiro na igreja é que eu nunca vou ser dizimista, porque pastor não precisa, eu não quero dar dinheiro para pastor. Você não conhece nada de Deus. Você não conhece nada. Você não sabe o que é oferta, você não sabe o que é dízimo, e a tua vida está mirrada, talvez vai ficar assim, porque você não entende esses princípios. E aqui está falando acerca de um povo que já estava, olha só, vocês não fazem, mas vocês querem. E aí aqui já separamos em dois públicos: aqueles que fazem, aqueles que dão oferta, aqueles que dão dízimo, e tem aqueles que querem. E tem muito que faz por força de obrigação, de lei. E aí, irmãos, já vou te dizer desde agora, antes de chegar até na palavra acerca disso, não vai funcionar. Não funciona. E aí, Paulo ele traz uma comparação terrível para a gente, que ele disse assim, pois vocês conhecem, no versículo 9, nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Era para funcionar muito mais para a gente, mas está funcionando para a gente lá fora. Para alguns funciona aqui dentro, porque fazem desses princípios, mas tem gente que não funciona. E não vai funcionar. Não adianta você espernear, não adianta você chorar, não adianta você fazer campanha de oração. Campanha de oração, você vai mudar Deus? Deus não muda. A campanha de oração, em algumas vezes, é para mudar você. Vou fazer uma campanha de oração. Aí na tua cabeça ainda era que você vai vir aqui e vai falar um monte de coisa para Deus. Eu quero que você entenda que campanha de oração, você precisa mais ouvir a Deus do que a falar com Ele. Você precisa mudar muito mais coisas do que Ele precisa mudar. Até porque Ele não muda. Pastor, o que então Deus faz pela minha vida? Deus faz o que é impossível. O que é impossível aos homens, a mim é possível. E o que é possível aos homens, é você quem vai fazer, não é Deus. A Patrícia colocou um vídeo alguns dias no grupo da igreja acerca daqueles que sonham, e tem gente que vai viver sonhando. Porque, irmãos, tem sonhos que é você quem corre atrás. Entre o teu sonho e a realidade tem suor, tem trabalho, tem dedicação, tem esforço. Ai, pastor, meu sonho é e aí, o que você está buscando? Não, eu estou sonhando. Tá. Dá uma esfregada na Bíblia aí. Esfrega a Bíblia, consulta a tua conta bancária agora. Eita, aconteceu. É Deus, olha que caiu na minha conta. Ô irmãos, cuidado. Se você não vigiar até erro bancário, depois você tem que restituir. Deixa eu te dizer uma coisa. Se algum dia cair um valor na tua conta que você não sabe a origem, caiu 10 mil na tua conta, você está pensando o que você faria? Vou te dar esse tempo. Pastor, eu quero testemunhar. Não, peraí. Irmãos, Deus te pegou, hein? Quem vai lá na agência? Quem vai entrar no aplicativo e vai dizer, não dá pelo aplicativo, eu não sei, nunca caiu na minha. Mas sabe o que o crente faz? Ele vai lá na agência. Fala, amigão, caiu um valor aqui que não é meu. Não sei se teve alguma questão aí, apareceu 10 mil, um saldo de 10 mil. Irmãos, tem crentes que acontecer isso, ele já sai gastando tudo. Ainda pede uma oportunidade de testemunhar.
Porque ele estava na campanha de oração e Deus respondeu com 10 mil na conta. E Deus falou assim: deixa eu testar, vamos ver se ele está merecendo receber dinheiro. Vamos ver se ele é fiel mesmo. Porque se ele for fiel, se ele passar nesse teste, eu derramo sobre a vida dele. Reprovado. Ah, pastor, 10 mil eu não teria coragem, mas já caiu 10 e eu usei. Ser fiel no muito, que no pouco que no muito te colocarei. Você não tem que pegar nada que não é seu. Nós não podemos pegar nada que não é nosso. Você não pode levar um troco errado para a tua casa. Você não pode ficar feliz porque a mulher do restaurante errou a comanda e não cobrou o teu almoço como deveria. Se você não quisesse pagar aquele preço, não vai para lá. Ficasse na tua casa. Não vá se sujar. Porque, irmãos, nós não tropeçamos nas grandes coisas. O crente tropeça nas pequenas coisas. Você não tropeça se você precisar vir aqui no altar. Mas se tiver um desnível de 3 centímetros, aí alguém está arrastando o pé, vai tropeçar e vai se machucar. Ah, pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Eu estou te dizendo como que Deus trabalha. É nesses moldes. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, não é isso? É nos mínimos detalhes, irmãos. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Quem está sendo reprovado nos R$2, está esperando o quê? Está esperando o quê, irmãos? Nada. Está sonhando. Não é justo, não é correto. E aí, nós que conhecemos a palavra não fazemos. E aí tem gente lá fora que nem conhece a Bíblia, mas ele é cara honesto, é justo, correto ao extremo. Nada que não é dele, ele não pega. E aí você vê a vida dele e fala: mas como que funciona isso? Porque ele cumpre princípios. O que está aqui, irmãos, não serve só para a gente não. Domingo, agora à noite, no culto, Família de Jesus, ou qualquer igreja que está aberta. Os princípios que estão aqui regem a humanidade, regem o planeta. Salvação, eu já disse, é algo à parte. Mas agora estou falando de vida, porque eu acredito que aqui todos já se entregaram a Cristo e são salvos. Se você não fez, no final do culto você vai ter mais uma oportunidade de fazer. Mas eu já estou aqui num passo além. Porque quem não fez, irmãos, urgente, faz isso aí. Vamos entender alguns princípios. Romanos capítulo 9, perdão, 2 Coríntios 9, acerca de oferta, tá? E por favor, eu nem sei acerca de finanças nessa igreja. Eu nem sei quem oferta, quem não oferta, eu não sei. E você, talvez alguém está nesse ministério por conta disso, entenda, continua assim. O Senhor está nos instruindo aqui para você ter um conhecimento. 2 Coríntios 9, versículo 6. Se você quiser depois mais propriedade, leia todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9, tá? De 2 Coríntios. Versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Irmãos, isso aí não dava nem de Bíblia para te dizer isso. Não precisava nem, Deus está falando aqui agora à noite conosco sobre isso. Gálatas capítulo 6 está escrito aquilo, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Não só do que você planta, mas também acerca da quantidade. Tem 2 princípios aí: o que plantar e quanto se planta. Do que você está plantando é aquilo que você vai colher. Tem aquele ditado, eu nunca achei na Bíblia, aquele que semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia fala de algo assim, quase que isso: aquele que cava uma cova, se prepara para cair nela. É quase que esse ditado do mundo está na Bíblia. Está cavando uma cova? Está cavando uma cova para quem? A Bíblia fala que aquele que cava, não é assim, talvez cairá nela.
Pô, pastor Ronaldo, ele vai se ver. Estou preparando algo para ele. A Bíblia diz que aquilo que você está preparando, você vai cair naquilo. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não adianta você querer colher laranja e estar plantando tomate. Primeiro você tem que definir qual é o plantio. E na definição do que você planta está também a quantidade. Queremos colher muito, mas plantamos pouco. E não tem ninguém que vai plantar muito e vai colher pouco. E não tem ninguém que vai plantar pouco e vai colher muito. Princípios. Você vai ver comerciantes muito prósperos crescendo, porque eles plantam. A gente estava estudando nessa quinta-feira Salmos, se não me engano, Salmo 126, talvez um dos maiores erros dos crentes, que diz que aquele Salmo 126, acho que é os 2 últimos versículos, coloquem na tela, por favor. O 4, põe o 4. Então é o 5 mesmo. O 5 e o 6, né? Tem o 6, não tem? Isso, olha só. O 5. O que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, entre vírgulas, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Tem gente chorando que não está plantando nada. Tem gente sofrendo que para de plantar. Mas diz, não, a Bíblia diz que quem anda chorando volta sorrindo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem planta chorando volta colhendo sorrindo. Aí sim, está difícil, está complicado, continua plantando, porque uma hora a roda gira. A agricultura, irmãos, quem tem um lote, ele não planta no lote inteiro, porque se ele plantar no lote inteiro, enquanto aquilo vai nascer, ele não está comendo. Eu estou dizendo de uma agricultura para quem mora isolado e vive da agricultura. Imagina, ele planta no terreno dele inteiro, aí o que ele plantou demora 3 meses, 4 meses. Ele come o quê? Ele divide o lote em 4 partes. Numa parte ele planta, na outra parte a terra está descansando, na outra parte ele está adubando a terra e na outra parte ele está colhendo. E fica um rodízio assim. Ele está sempre plantando, sempre colhendo e sempre trabalhando. Esses são os princípios. Para de trabalhar. Pastor, Deus disse que agora Ele vai me sustentar. Tu vai parar? Como Ele vai te sustentar? Como? Não, Ele falou para mim largar o trabalho, pedir as contas, que Ele vai me sustentar. Tem gente querendo ser sustentado por Deus e nem na obra mais trabalha. Irmãos, sinceramente, a obra do Senhor, ela dá mais trabalho do que o outro trabalho. Aquele que for sustentado pelo Senhor, ele não vai mais trabalhar, pelo contrário, ele vai trabalhar muito mais. E Jesus nunca chamou desocupado. Jesus sempre chamou homens que estavam trabalhando. Falei com o Maurício esses dias, Eliseu, não foi isso? Ele foi lá queimar os carros e matar os bois. Sabe que aquilo ali é trabalho. Ele tinha um ofício. Pedro está trabalhando, não está pegando nada. E Jesus quer ainda um pouco mais. Fala assim, joga do outro lado. Eu não quero fracassado comigo. Eu quero que seja uma escolha mesmo. Eu quero que você pegue bastante para aí você falar, não, o negócio aí com o Senhor. Irmãos, quem não está plantando nada, não fique esperando colher. A pergunta é, o que você tem plantado? Versículo 7. Então em 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, qualidade e quantidade. 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso começou, irmãos, lá no Gênesis, se não me engano, Gênesis capítulo 3, olha só, hein? Olha o poder de uma oferta de coração. Adão e Eva pecaram, o Senhor os expulsa do paraíso, do jardim, e aquele relacionamento que eles tinham diariamente agora não tem mais. E quando é que Deus volta a falar com a família de Adão e Eva? Quando que é o retorno da aliança? Pecaram, foram expulsos. Silêncio. Quando é que Deus volta a falar? Qual é o próximo evento de Deus falando com a família de Adão e Eva? Na oferta de Caim e de Abel. Os meninos, acho que ouvindo as histórias do pai, de um Deus poderoso, falavam: filho, tu nem imagina, ele falava conosco, mas eu e tua mãe vacilamos, erramos. Pai, mas como que é esse Deus? Eu queria tanto também que ele falasse comigo. Filho, eu não sei mais agora se ele vai falar com alguém como ele falava com a gente, mas eu, nesse processo de intimidade, eu sei o que agrada a ele, e ele se agrada de sacrifício. Acho que o pai, num dos dias, contando para os meninos em casa, porque a Bíblia não fala como esse processo deu, acho que Abel chegou em Caim e falou: Caim, pô, às vezes eu vejo o pai triste, a mãe triste, vamos tentar voltar a falar com Deus, Deus falar com a nossa casa, com a nossa família. O que a gente pode fazer para chamar a atenção de Deus? Já sei, vamos fazer uma oferta. Aí os meninos vão fazer a oferta. Alguém vai dizer que Caim pegou da sobra do resto? A Bíblia não fala isso, fala que da obra dos dias, né? Caim preparou uma oferta e Abel pegou do primogênito das ovelhas dele. Caim era agricultor, Abel era pastor, e prepararam as ofertas. E aí Gênesis capítulo 3 vai dizer que Deus olhou para Caim e a sua oferta, e Deus olhou para Abel e a sua oferta se agradou a Deus. E a oferta de Caim, de Abel, Deus respondeu com fogo e foi consumado. Uma volta de relacionamento, uma oferta de coração voluntário. Deus volta a falar. Pode ser que Deus não está falando com alguém mais, porque a oferta já não é mais de coração. Aqui está dizendo: ninguém, cada um contribua conforme está no teu coração, não por tristeza e nem por necessidade. Quem conhece um pouco o meu testemunho, essa foi uma das áreas que Deus mais trabalhou na minha vida, porque nós vivemos num mundo capitalista, um sistema capitalista, e eu fui ensinado a ser capitalista. Eu passei, irmãos, a dizimar na igreja quase um ano depois de eu ter me batizado. Olha só, batizado e com o coração duro para dizimar. Talvez alguém fale: nossa, pastor, o senhor foi rápido, eu já estou 5, 10 anos e não dizimo até hoje. Cuidado, Deus está falando. Quase um ano, mas quase um ano para chegar no padrão, porque depois que eu batizei, uma das questões, inclusive quando eu me lembrei, o pastor sentou comigo e falou: ó, para ser membro da igreja você tem que cumprir isso, isso e isso. E lá dizia, né, pastor, você tem que ser dizimista. E como você é membro do ministério e você não é dizimista? Vou falar de novo: como que você é membro de um ministério e não é dizimista? Como que você é membro de um ministério e não é dizimista? A resposta é tua. E eu dava com tristeza, irmãos. Puxa vida, aqueles 200 reais, 200 e pouco, que é o salário de professor na época, irmãos, dava uma tristeza. Vinícius, eu fazia as contas, eu precisava de comprar uma moto, falava: pô, isso aqui é parcela de um consórcio na Honda. Irmãos, eu colocava, pensa no dia triste, era quando caiu o pagamento. Olha que miserável.
Receber o pagamento me dava um sentimento de tristeza, porque eu tinha que devolver para Deus 10%. Que vergonha. Mas um dia, alguém pregou acerca da abundância no reino de Deus. Que se você desse tanto, Deus ia multiplicar tanto. Eu falei, opa, não, está rendendo mais que a poupança. Vai render 2, 5, 10 vezes mais. A minha cabeça matemática, 100 vezes mais. A poupança dá 0,5%. E olha lá, a inflação come, não é isso, Vinícius? Que negócio. Aí eu passei a dizimar por necessidade, fazendo conta. Pastor, o que acontecia? Não funcionava. Ageu capítulo 2. E o salário que eu recebia num saco furado. Tinha veste, mas não conseguia se vestir. Tinha que comer, mas também passava necessidade. Como que pode a pessoa ter um salário e viver endividado? Como que pode isso, irmãos? Porque eu estava fazendo tudo errado. Comecei pela tristeza. Parece que isso aqui foram etapas na minha vida. Tristeza, necessidade. E aí depois eu entendi que não eram essas coisas que regiam, que moviam o coração de Deus. Eu passei a não só saber quem Deus era, mas entender os seus princípios. E eu passei a amar, a ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. E aí, irmãos, não foi por vontade, mas na hora que isso aconteceu, de dentro para fora, tudo se abriu na minha vida. Irmãos, eu trabalhava das 6 da manhã, eu vou dizer até as 22 horas, todos os dias, porque quem é professor sabe, você leva o trabalho para casa, porque você não chega para dar uma aula ali, você tem que planejar antes. Para mim era terrível, eu dava aula em 2 prefeituras, irmãos. E eu chegava em casa às 6, às vezes saía às 6 horas, chegava às 7 horas da noite, com vontade de fazer um monte de coisa, mas eu já tinha que preparar a aula do outro dia. E às vezes eu estou falando 10 e ainda estou sendo... Era meia-noite, eu estava preparando a aula. Sabe disso, irmão? O que é isso? Sabe, né? As meninas são professoras, sabem o que é isso. E exatamente, irmãos, isso eu tenho como testemunho. No mês que essas coisas mudou, não com vontade de trabalhar menos, nada disso, mas que Deus colocou em mim a alegria de ser um dizimista. Eu fui chamado num concurso que eu nem lembrava que tinha feito. E aquele cara que trabalhava das 6 às 22, quantas horas dava? Não sei. 16 horas. 16 horas de trabalho. Alguém que trabalha 8 horas por dia é uma jornada normal. Eu trabalhava o dobro. Estava quase um chinês trabalhando. Irmãos, fui chamado num concurso que eu nem sabia que tinha prestado. E eu estou nele até hoje. Isso foi em 2011. O meu dízimo de coração foi em setembro de 2011. Eu me converti finalzinho de 2010. Eu sou novo convertido, viu? Finalzinho de 2010, eu pisei o meu pé a primeira vez na igreja. Janeiro, em menos de um mês eu estava me batizando. Em janeiro de 2011 eu estava me batizando. E de janeiro a setembro eu fiquei nessa luta com o dízimo. E em setembro aconteceu. De ser com alegria, oferta com alegria. 27 de outubro de 2011, eu assumi a prefeitura de lá de Cubatão. Pastor, o que aconteceu? O cara que trabalhava 16, hoje trabalha 6 horas por dia. De segunda a sexta-feira. Eu não preciso levar nenhum trabalho para casa. Esses dias, não sei, acho que foi o pastor que falou, tem que trabalhar para levar nada, não levo nada, eu falei, está tudo aqui. Não tem mochila, não tem caderno, não tem atividade para corrigir, não tem nada, irmãos. Eu desliguei meu computador lá, eu estou inteiro para a obra de Deus. Pastor, e financeiramente? O que eu ganhava nos 2 municípios, eu ganho lá e ainda sobra um pouco. Glória a Deus. Mas eu não fiz querendo isso.
eu fiz amando a Deus, sem esperar nada em troca. E é perigoso esse testemunho, porque talvez você vai ser motivado para que aconteça na tua vida o que aconteceu comigo. E aí não é bom você buscar isso. O que tem que estar dentro de você é o amor ao Senhor. Continuando. Versículo 8. Meu Deus. E Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Versículo 10, eu vou parar por aqui que não vai ter tempo, e se o Senhor me permitir eu continuo numa próxima oportunidade. Versículo 10: Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. O Deus que dá o quê? A semente. A semente para quem? A semente ao que semeia. Sabe por que às vezes a minha vida está parada? Eu não recebo nada de Deus, porque você não semeia. Você não é um semeador. Você quer para você. Mas a Bíblia está dizendo que Deus dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Quem semeia vai receber as duas coisas. Todas as vezes, o que Deus te entrega não é tudo teu. Ele te dá alimento e te dá semente. E se não me engano, a única semente que se come é de girassol, e acho que ainda é o papagaio, não é isso? Semente é para ser plantada, alimento é para comer. Tem gente comendo semente. Tudo que Deus entrega, Ele come tudo. É tudo para Ele. Acho que mês que vem, esse mês Deus mandou só alimento. Mês que vem é o mês da semente. Não. É tudo sempre na proporção. De tudo que você recebe, sempre tem semente e alimento. Eu não vou ser indiscreto de perguntar onde estão os comedores de semente. Deus, Ele dá na proporção para você plantar e se alimentar todos os meses. Pastor, e quando que Deus prospera na minha vida? Porque Ele está dizendo assim, nesse mesmo versículo: e multiplicará os frutos de vocês. Olha o versículo 11. Assim, aqui é a consequência. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. Para quê? Para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Eu não vou ter tempo de terminar até o final. Mas, irmãos, a semente, sabe por que ela agrada a Deus? Porque resulta em orações de gratidão a Deus. E você está num ministério, numa terra extremamente fértil, porque tudo que você coloca aqui é para render glória e adoração a Deus. Tem pessoas sendo alimentadas e falando: Senhor, muito obrigado. E ele nem precisa dizer obrigado, família de Jesus, porque o destino da oferta é render glória a Deus. Tem mães que no sábado vão estar aqui agradecendo por este ministério, por as crianças terem um projeto aqui aos sábados. E isso elas estão agradecendo a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para render glória a Deus. Quem faz parte um pouco da vida financeira dessa igreja sabe, os dois pastores que poderiam até ser assalariados não são. Os demais irmãos também não são. Irmãos, eu estou falando, sabe do que? De centavos. De centavos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que me aconteceu nessa semana. Irmãos, eu estava aqui, eu trouxe uma garrafa de café. Eu estava com vontade de comer um pão. Eu não tinha trago a minha carteira. E eu não sei nem quanto custa um pão, que é difícil comer pão, mas deve estar menos de R$1.
Eu falei, poxa vida, eu poderia vir da oferta da igreja e comprar um pão ou 2 pães. Acho que R$2 dá, na minha cabeça foi assim. Mas eu fiquei constrangido, irmãos, em comprar 2 pães. E eu fui comprar 2 pães, acho que deu R$1,10. E posso dizer uma coisa? Se você tem dificuldade, e eu entendo que em alguns lugares, pelo que vocês veem, os escândalos, isso te reprimiu. Você não consegue dizimar, nem consegue ofertar com liberalidade. Irmão, se você não conseguir nesse ministério, eu acho muito difícil você conseguir em qualquer outro lugar. E digo ainda mais, dificilmente você se livrará, porque isso não está na igreja, isso está dentro de você. Isso é avareza. E a avareza, irmãos, é pecado. Isso precisa sair de nós. Eu já disse, se alguém tem dúvida acerca de alguma coisa das finanças dessa igreja, você pode pedir na hora. Todos os extratos, todo o investimento, de quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. Mas se prepare também, que antes de apresentar, nós perguntaremos: tu é dizimista? Porque é o primeiro que nós lemos lá no começo em Romanos. Aquele que diz que tem que fazer e não faz. Aquele que quer julgar, porque não se julga a si mesmo. Vamos adorar a Deus. Coloque de pé.